Olá, bom dia! Ai, que delícia estar aqui de novo. Passei essas semanas viajando e foi um pouco difícil de fazer lives, foi desafiador e agora eu consegui uma condição aqui para fazer. Eu queria muito, 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 muito fazer essa live porque ela é extremamente importante para mim. Queria deixar registrado aqui esses momentos e essa novidade tão linda na nossa existência, que é o trabalho dos trabalhadores da nova era, onde se encaixa o analista existencial. Sejam bem-vindos, meus queridos. Denise, bom dia, meu amor. Bom dia, Cláudio. Deixa eu assinar aqui para vocês. Bom dia, bom dia. Vou colocar aqui para vocês, gente, essa é uma live. Deixa eu chamar algumas pessoas aqui. Quiserem entrar, vocês também podem colocar aí, eu vou... Bom, enfim, quem tem acompanhado meus stories aí já viu, eu acabei de me formar, uma formação linda, que chama Certificação em Analista Existencial. É um trabalho novo, é um trabalho que foi trazido, não é novo, né? Ele tá recentemente divulgado, assim, para mais pessoas. Ele era feito, essa metodologia especificamente, que a gente chama de metodologia MAPA. Eu vou falar mais sobre ela no meu Instagram, para vocês terem acesso. Deixa eu parar aqui, que eles não vão ficar mandando para todo mundo, eu não aguento. Deixa eu mandar aqui só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, gente. Pronto, tá bom. Eu mandei para bastante gente. Bom dia. Mandei, deu umas falhas aí. Então vamos lá. Essa metodologia, especificamente, ela foi desenvolvida pela Tassi Carvalho. Quem não acompanha ela pode acompanhar. É uma pessoa extremamente íntegra, amorosa, sábia, traz muitos conhecimentos para a nossa existência. Eu, Lívia Veleda, já venho estudando esses assuntos há vários anos, há 20 anos que eu estudo sobre... Oi, Vivi! Oi, Neia! Seja bem-vinda, meus amores. Edu, sejam bem-vindos. Há 20 anos que eu estudo, ou há mais de 20 anos, eu já nasci num contexto espiritualista, então essa questão do autodesenvolvimento sempre foi muito forte na minha família. E esses conceitos eles foram mudando ao longo do tempo e a gente foi assim, oportunizando um novo olhar para a espiritualidade. Eu chamo hoje de espiritualidade na prática. Espiritualidade tem tudo a ver com autodesenvolvimento, porque é conexão com a nossa espiritualidade, é conexão com aquilo que nós já somos. A TAS traz muitos conceitos, somos seres materiais, somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. E é exatamente isso. O nosso corpo físico, ele traz consigo todo um complexo energético, astral, espiritual, é tudo junto, nós estamos numa vivência mais integrada. E esse conceito dessa parte integrada, holística, ele vem sendo colocado, ele vem sendo trabalhado há bastante tempo, aí, ao longo dos anos, a espiritualidade plena, a Edu colocou aqui, o Edu colocou. Ele vem trabalhado há alguns anos na nossa história e tem várias ferramentas hoje, inclusive a medicina, ela já traz muito. Ontem a gente conversando muito aqui com a Neia, ela é uma enfermeira, trabalha em um hospital, esse contexto da saúde física, como ele está cada vez mais sendo integrado com outras áreas. E assim também nós somos seres que estamos tendo cada vez mais a oportunidade de nos integrarmos conosco mesmo, reconexão conosco mesmo, caminhos de volta para casa pelo amor. Então, quando eu já estudei Reiki, já estudei Theta Healing, já estudei Shiatsu, Doin, massagem, várias ferramentas que me auxiliaram a me entender de uma forma mais orgânica. Mas, quando eu tive contato com esse método, eu nunca tinha visto algo tão inteligente, tão sábio e tão eficiente para mostrar o ser humano como ele é, para mostrar as suas questões internas, para te auxiliar nesse caminho de volta para casa pelo amor. Aí eu vou explicar o que isso significa. É simples e é profundo ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente pega questões nossas que parecem, a gente fala assim, você precisa de diminuir o seu orgulho. Parece que é uma coisa muito simples, né? Eu tenho que diminuir meu orgulho, eu tenho que aceitar receber mais. Ou eu tenho que me colocar numa posição de doar mais. Parece simples isso, mas isso envolve diversos desafios internos
que no dia a dia tem muitas consequências na nossa existência. E aquilo, exatamente esse ponto, é o que impede de você ter uma ampliação de luz na sua vida. Você ter uma ampliação de amor e de sabedoria, de resultados mais harmônicos. Então vale muito a pena olhar para você mesmo. A gente está falando aqui de autoconhecimento existencial. É estudar a sua existência, dando direcionamento para onde você precisa caminhar e aquilo que você precisa de curar em você, para que você seja guiado pela sua parte luz, pela sua sabedoria e pelo amor em você. Todos nós temos sabedoria e amor infinitos dentro de nós mesmos. É acessar isso e agir referenciado por essa sabedoria e esse amor. É o que a gente fala de Deus, Deus em você. Achei até interessante, ontem eu estava conversando com minha sogra, ela tem formação muito católica e acho que evangélica também, tem uma formação muito católica e tem uma parte ali também muito evangélica. E ela falou para mim ontem, eu achei tão interessante, mas essas coisas que você fala aí tem a ver com Deus? Você fala a palavra Deus? Você acredita em Deus? Aí eu ri porque eu falei assim, é exatamente sobre Deus que a gente está falando, é exatamente sobre, não precisa de ser Deus se você não acreditar, mas é exatamente sobre essa sabedoria, esse amor, essa sensação de que nós somos partes, nós pertencemos à humanidade, nós somos partes um do outro, é se reconhecer no outro, é se reconhecer no todo, é sentir que somos mais, que somos além, que somos conectados. Isso é espiritualidade, isso é Deus, é sentir Deus em você. E é lindo isso, quanto mais você amplia a sua percepção de amor e a sua expressão de amor no mundo, mais você sente essa plenitude em você. Ela vem da expansão de consciência e de ampliação de amor. Então, todo o nosso trabalho é sobre isso. Ampliar a percepção de amor em você. Isso vem do estudo, da ampliação de consciência, você estudar e entender que a vida é além, estudar você e entender que existem pacotes de sombra que impedem você de acessar essa luz e dar permissão para que você expanda isso cada vez mais. Trabalho interno. E esse trabalho do analista é algo muito quântico para você conseguir perceber isso e conseguir caminhar nessa direção, tá? Então, o terapeuta existencial, ele é um terapeuta da nova era. O analista existencial, o terapeuta existencial, ele vem nessa perspectiva da nova era, de mais integração, de você se sentir um ser completo e integrado na natureza. Você é parte dessa natureza. Quando a gente olha para o mar, né, eu passei alguns dias na praia e todos os dias eu ia lá olhar o mar, que eu estava muito pertinho do mar, então eu descia, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de fazer esse exercício de conexão de manhã. Então, todo dia eu descia e ficava olhando aquela imensidão do mar e aquela sensação de que eu faço parte do mar. Eu faço parte desse contexto, eu faço parte da natureza. Contemplar a natureza, contemplar o sol, as flores, os passarinhos, as coisas ao seu redor e se sentir parte. Quem consegue fazer isso está com um nível de percepção do outro, do todo, mais avançado. Esse é um exercício para você se perceber mais, perceber parte do todo. É um exercício de espiritualidade na prática. O Edu colocou aí presença. Exatamente, presença. Lindo demais, né? Então, todos nós aqui estamos em processo evolutivo. Alguém tem alguma ideia do que a gente veio fazer aqui? O que a gente veio fazer aqui? Qual que é o nosso principal objetivo ao estar aqui revestido de um corpo físico? Alguém tem ideia sobre isso? Qual que é a nossa principal motivo, qual é o principal motivo da gente estar vivo aqui? Primeiro, a gente está num processo evolutivo, então a gente está ensinando para a nossa parte física, para a nossa condição humana, de que nós somos natureza divina. Isso é um pouco complexo de entender, mas eu acho que isso já dá diversos insights. É como se a gente fosse uma gotinha daquele oceano imenso ali. Nós somos uma gotinha daquele oceano. Então, nós temos em nós toda a potência do oceano. Nós temos em nós toda aquela força, toda aquela magnitude. E nós também somos gotinha, temos uma condição de gota. Então, é preciso a gente ter humildade para entender e se render ao oceano. Isso faz parte de um processo evolutivo, ampliar amor e consciência em você. Então, nós estamos aqui para aprender a evoluir em percepção de amor e de consciência,
com amor e desapego, ampliando essa percepção de amor cada vez mais em nós. Somos um corpo físico, aí eu queria falar um pouquinho sobre a natureza da nossa alma, anatomia da nossa alma. Nós temos um corpo físico, nós temos um corpo energético, um corpo mental e um corpo astral, emocional. Então isso significa que tudo que está em nós, todos os nossos padrões de pensamento, eles estão nesse corpo mental. Oi, Márcia querida! Ai, que linda! Seja bem-vinda, meu amor. Delícia, encontrei ela na certificação, linda ela, maravilhosa. Então, esse corpo físico, ele tem uma parte energética, ele tem uma parte mental, onde estão todos os nossos padrões de pensamento. E existe uma parte emocional, onde estão todos os nossos registros emocionais. Quando a gente junta tudo isso, é o que a gente vai chamar de ego. O ego. O ego, ou quaternário inferior, como a Tassi coloca, e vários autores vão falar de quaternário inferior, todo esse complexo nosso, onde está o nosso inconsciente, onde está tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente. Nós temos registros emocionais e padrões de pensamento que comandam a nossa existência. Muitos de nós ainda somos comandados pelo nosso ego. E o que acontece? O ego, ele tem padrões de dor, ele tem memórias de dor. E nosso corpo físico, nosso ser físico, ele ainda se referencia muito pelas memórias de dor. Então, a gente tem um arcaico. Oi, Josi, eu também, Márcia, que lindo, gratidão, meu amor, amo também falar aqui pra vocês, viu? Gratidão demais. Josi, querida, também, analista existencial linda, tá fazendo as lives dela, coisa mais linda também. Sejam bem-vindos. Vamos lá, que esse assunto é um assunto tão lindo, chega, toca meu coração, porque é muito poder, é muita libertação, é muita libertação. Vale, nossa, a coisa que mais vale a pena na vida. Vamos lá. A gente tem esse ego, então nesse ego nós temos questões que estão na nossa existência, memórias de dor que estão na nossa existência. Sabe aquelas coisas que você, parece que você não sabe de onde que é, mas que você sente um vucu-vucu interno? Quando você vai falar em público, pode ser de memórias dessa parte do arcaico. Quando você vai se expressar, quando você vai falar de espiritualidade, quando você vai fazer uma prova e ser avaliado. Então, tem questões, eles são memórias de dor que a gente conecta, que podem estar nesse arcaico, nessa parte existencial, nessa linha existencial sua. Que podem estar na sua cultura, na forma como a nossa cultura entende. Eu costumo muito citar o casamento monogâmico. O casamento monogâmico, ele é comum na nossa cultura. Então, quando o marido trai ou quando há questões assim, porque não estão combinadas, não são regras da nossa cultura, a gente se sente muito mal, se sente várias questões emocionais afloram ali. Mas isso são regras culturais, são padrões emocionais e mentais que a gente aprendeu com a nossa cultura. E tem também padrões mentais e emocionais que a gente aprendeu com os nossos pais, o que os nossos pais faziam, que a gente acreditou que era certo e o que era errado. E também relacionados à nossa genética, padrões já que estão na nossa genética, aquela coisa, eu tenho questões no fígado porque eu puxei da minha mãe. Eu sou mais calma porque eu puxei isso da minha mãe. Eu sou mais proativa e tal porque eu sou igual ao meu pai. Ou eu sou mais preguiçoso porque eu sou igual ao meu pai. Questões genéticas. Oi, Edinalva, ai que linda! Gratidão por estar aqui me ouvindo. Linda demais, viu? Gratidão demais. Então, todas essas questões que estão aqui, que a gente muitas vezes não tem consciência, 5% a gente tem consciência. 95% são padrões de pensamento e de emoção que rodam no nosso sistema automaticamente. A gente tem em torno de 70 mil pensamentos por dia e a gente reproduz eles todos os dias. Então aquele pensamento, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, ele fica reproduzindo em você. Ou aquele pensamento, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor, ele fica reproduzindo ali em você. Então existem padrões no nosso inconsciente, nesse ego, nesse corpo astral, a gente fala corpo emocional e corpo mental inferior, que estão conduzindo a nossa existência. Muitas das nossas decisões nós tomamos baseados nessas decisões automáticas que estão ali no nosso ego, tá? Isso é muito sério, não tenho como aprofundar isso numa live, mas isso dá assunto e mais assunto, dá muito assunto isso. Muitas pessoas que estudam cocriação da realidade falam sobre isso. Grandes autores nesse tema. Então você pega aí várias pessoas que vão falar sobre criar uma nova realidade, né? O Tony Robbins, o Amit Goswami,
tem vários outros, tá, gente? Elaine Orives, vão tratar muito sobre esse tema. Nós somos reféns de memórias que estão no nosso ego. Padrões, o que acontece com uma memória? Ela tem um padrão emocional e ela tem um padrão mental. Então, algo que aconteceu que vira a famosa crença. Então, algo que aconteceu, eu fui lá, falei em público e eu me senti mal. Aí eu fiz aquilo de novo, e cada vez que eu fazia era pior. Então eu gerei uma crença que falar em público me faz mal. Eu não sei falar em público. Me dá suador, me dá um monte de coisa. Ou eu falei em público e teve uma reação negativa de alguém. Então eu criei ali uma memória de dor, que pode conduzir a minha existência. Então, muitas vezes falar em público é algo que eu preciso de fazer para avançar, mas eu não consigo porque existe uma memória de dor. Então eu fujo daquilo. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tava eu tô aqui com a família do meu marido e a gente tava numa reunião familiar e muito linda e de repente uma pessoa da família que é linda, depois vou responder pra ela, maravilhosa, minha cunhada, ela levantou uma situação que tava assim meio engasgada ali, ninguém queria falar sobre aquilo, tava um negócio meio assim no suspense. Ela levantou e simplesmente jogou luz para aquilo ali. Ela jogou luz para aquilo ali, ela agiu com amor, com espontaneidade. E expressou dentro do coração dela toda aquela energia, ela jogou luz sobre aquela situação. Então ela mudou todo aquele cenário, um cenário que estava ali. De repente, ela jogou luz sobre aquilo. Eu não sei muito bem por que eu falei isso agora, gente, desculpa. Acho que eu ia falar de memórias de dor. Enfim, vou voltar aqui. Depois eu tento conectar por que eu falei sobre isso. Então, eu queria falar que ela falou isso de forma automática. Foi isso, ela falou isso de forma automática, porque dentro dela veio alguma coisa automática que ela, de repente, ela conecta ali e fala, gente, eu preciso de agir aqui. Eu preciso de transformar essa situação de alguma forma. Então ela levantou e agiu de forma meio automática. E depois ela ficou se perguntando, será que eu fiz certo? Ela agiu de acordo com o coração, ela teve um impulso ali do coração. Isso é agir de acordo com a sua sabedoria. Depois, essas questões de ficar, será que eu fui certa, será que eu fui errada, será que eu fui isso, será que eu fui aquilo? Isso é o ego. É o ego pensando, de acordo com as memórias que ele teve de padrões de certo e errado, se é certo fazer algo que foi genuíno para o meu coração. Sempre é certo, tá, gente? Sempre é certo ser autêntico. Sempre é certo se expressar se for para o bem, se for para falar, se for para compartilhar, se for para elogiar, para promover as pessoas. É sempre certo fazer isso. Ser autêntico é certo. E quanto mais autêntico você for, mais você é quem você é. É lindo isso, é lindo entender isso, é lindo se liberar para essa autenticidade. Foi por isso que eu falei disso, tá? Então, nesse quaternário inferior... Oi, Larice, seja bem-vinda, meu amor, seja bem-vinda. Então, nesse quaternário inferior, a gente tem diversas memórias ali. O Ho'oponopono vai trabalhar muito com isso, quem conhece o Ho'oponopono ali. O Ho'oponopono, ele vai limpando todas essas memórias de dor que estão no nosso quaternário inferior. O Theta Healing, o Reiki, a apometria, tudo vai trabalhar com esse campo do emocional e do mental. PNL, reprogramação mental, Bar de Axis, várias ferramentas hoje para trabalhar essas memórias de dor. Além desse corpo aqui do quaternário inferior, que forma o nosso ego, a gente tem a nossa tríade divina, o nosso corpo espiritual. Todos nós temos isso. O nosso corpo espiritual, ele tem 3 subdivisões, basicamente. Ele tem o nosso corpo mental superior, que é onde estão todas as respostas de sabedoria. Então, aprender a acessar esse mental superior é fundamental para que você consiga caminhar nessa existência. Quando a gente ainda está muito no ego, a gente fica procurando pessoas para nos dizer o que é certo e o que é errado. Até que a gente vai aprendendo a acessar essa sabedoria em nós e vai caminhando, trilhando caminhos de sabedoria em nós, acessar o amor e a sabedoria que há em você, tá? Seja bem-vinda, Bianca, vi você, viu? Gratidão. Então, mental superior, corpo búdico, onde estão todos os registros de todas as suas existências, e corpo átmico, que é onde está Deus em você, onde está a luz de sabedoria, essa gota do oceano que eu falei para vocês. Então, o nosso grande papel aqui é sair do quaternário inferior, sair de ser automático, de ações automáticas comandadas pelas memórias que estão no nosso quaternário inferior, vindas da nossa cultura, da nossa genética, da nossa criação e principalmente das nossas existências, da nossa memória existencial. Principalmente estão aí, 90% das nossas questões estão aí. E nós conectamos
pessoas, fatos, acontecimento, família, para que a gente limpe questões que estão no nosso existencial, tá? Então, a vida, ela tem um mecanismo muito lindo, mas que é muito difícil de entender. Eu, pelo menos, Lívia, tive muita dificuldade. Quando a gente acessa a nossa sabedoria interna, quanto mais a gente acessa essa sabedoria, e a gente acessa ela o tempo todo, mais a gente consegue caminhar guiado pela nossa luz, pela nossa parte espiritual, a nossa parte mais elevada. Eu vou chamar aqui de parte mais sábia. Tem gente que vai chamar de Deus, tem gente que vai chamar de natureza, vai chamar de cosmos, vai chamar de luz divina, não sei. Mas se você entender que é sabedoria e mais amor, tá perfeito, tá perfeito. Aquele caminho de mais calma, aquele caminho de mais paz, aquele caminho de mais resultado, aquele caminho de mais alegria interna, aquele caminho de mais poder, de mais força, esse é o caminho de sabedoria. Então, quando eu dei o exemplo da minha cunhada, quando ela viu todo mundo ali meio que uma situação que estava constrangendo, ela levantou genuinamente e falou sobre aquilo, ela se expôs e ela falou sobre aquilo de uma forma linda, jogando luz e parabenizando a família por aquele acontecimento. Ela jogou luz sobre aquela situação. Todo mundo que estava ali, todo mundo começou a ver a situação de uma forma diferente. Ela teve um acesso de sabedoria. Isso é um acesso de sabedoria. Tem questões que já estão ali em nós, que nós já aprendemos a ser mais sábios naquela questão. E tem questões que não, que a gente precisa de iluminar. É o que a gente fala de missão espiritual. Iluminar. Missão 1, missão 2. Iluminar questões em nós, iluminar questões nos nossos relacionamentos, iluminar questões na nossa vida. Iluminar. Nós temos esse papel. Iluminar questões em nós, acessando a nossa sabedoria e expressando aqui na matéria ações condizentes com essa sabedoria. Nem sempre isso é simples. Mas o que acontece conosco? Como a gente ainda é muito referenciado pelo ego, pela parte em nós, pelas memórias de dor do nosso ego, o ego não é ruim, queria destacar isso aqui. Não é que o ego seja ruim. O ego, ele não iluminado, ele é ruim. Ele não iluminado. Se você ficar só nessa parte egóica, você age gerando mais dor e sofrimento na sua vida. Se você consegue jogar luz sobre esse ego e fazer o ego agir referenciado pela sua sabedoria, aí o ego é incrível, porque o ego é o nosso veículo de manifestação. Sem o ego, a gente não tem corpo físico, a gente não tem corpo mental e astral, entende? Então o ego ele é bom, só que ele precisa de ser iluminado, ele precisa de ser guiado, é que nem um filho que precisa do pai e da mãe. Ele precisa do pai e da mãe para ser guiado aqui na vida, enquanto ele tá pequenininho. Então essa analogia é muito legal, é como se o nosso ego, ele fosse uma parte mais criança em nós, ele fosse uma parte, ele é a nossa parte que está aprendendo. E a gente tem uma sabedoria em nós, o nosso ancião, a nossa parte sábia, que pode ensinar para o nosso ego. Mas o que acontece muitas vezes? A gente não sabe disso, a gente tem várias questões. Ai, que lindo, Índia, que lindo. Nós temos várias questões que nós não sabemos que existe uma sabedoria em nós. A gente se sente pequeno. É como se Deus estivesse numa coisa muito... A sabedoria, ela fosse uma coisa muito distante de nós. Quando eu comecei a receber mensagens, eu tenho muita facilidade de canalizar. Inclusive, uma mensagem que eu li lá na certificação. Eu li ela lá na certificação da analista existencial. Eu nem sabia que eu ia falar lá em público. E foi pra mim uma situação, eu fiquei meio assim... Mas foi lindo, foi lindo. E era um texto muito bonito sobre o amor. Quem não assistiu, eu acho interessante eu coloquei esse texto aqui, porque vai falar exatamente o que a gente falou aqui na live. Quando eu escrevi esse texto, eu pensei assim, ai meu Deus, será que tá bom? Será que é legal? Será que isso? Será que aquilo? E eu mandei, né? Eu mandei o texto pra Tassi, porque veio de uma forma tão... A Tassi é a nossa mentora, que trouxe todo esse método, pra quem não sabe aqui. E ela falou, amada, lindo, amei. Na hora, ela falou, lindo, amei. Aí eu fui ler o texto de novo. O que acontece? A gente não se sente capaz, muitas vezes, não tô dizendo que é todo mundo, mas isso é comum, de receber uma mensagem de uma sabedoria, de ter conselhos de sabedoria, é igual o que aconteceu com a minha cunhada, né? Ela se sentiu insegura, ela foi luz naquele momento, mas ela se sentiu insegura, porque a gente tem essa crença de que Deus, a sabedoria, a luz, o amor, ele é muito além de nós. Então, a gente acha até coisa piegas falar de amor, falar de gratidão, falar de Deus, muita gente acha. Mas essa é a nossa parte mais sábia, a gente refuta a nossa parte mais sábia. Ou por ignorância, ou por se sentir pequeno, que também é ignorância, tá? Então, o nosso caminho evolutivo
para que seja mais leve, é justamente ouvir, acessar essa sabedoria e iluminar as partes do ego que não estão iluminadas. É dar a mão para a nossa condição humana, para que ela caminhe aqui com mais sabedoria, em vez de separarmos, separar o espiritual do físico, a nossa natureza divina da nossa condição humana. A gente está em época de integração, integrar as duas coisas para que a gente consiga expressar Deus na matéria. Parece forte isso, né, gente? Mas é exatamente isso. Expressar Deus na matéria. Expressar sabedoria, expressar amor, expressar prosperidade em todas as áreas. Viver o bem-estar, viver relacionamentos harmônicos, viver uma vida leve e feliz. Não sem desafios. Existem desafios o tempo todo. Nós estamos numa condição humana. Mas é tendo acolhimento, se sentindo forte internamente para vencer qualquer desafio. Se sentindo parte de uma natureza maior, auxiliando a sua condição divina. Olha que lindo isso é muito profundo. Exatamente, Bianca, humildade. Tenho estudado muito sobre isso e tenho percebido na prática que uma das nossas maiores questões é o orgulho. Vou fazer outra live sobre isso. Percebo muito isso em mim. Uma das maiores questões nossas é o orgulho, porque para a gente fazer esse movimento, o ego ele tem que sair de cena. Ele precisa de sair um pouco de cena e dar espaço para essa natureza divina, para que ela possa te guiar. Então você precisa de se colocar numa condição humana que está em aprendizado, mas também reconhecer a sua natureza divina que já sabe tudo e deixar que essa natureza divina te ensine aqui. Olha que lindo isso, tá? E a gente faz o contrário. A gente não sabe que existe tudo isso, a gente não acredita, tá longe, tá distante, a gente tá aqui numa vida física completamente identificado com as nossas questões aqui da matéria. Então o que a vida faz? A vida traz questões para que a gente lembre que existem questões ali para a gente resolver. Então, se você tem lá a dor da inferioridade, ou uma coisa muito comum que acontece quando eu atendo muito curadores. E uma coisa muito comum nos curadores é se sentir menor e ter uma facilidade incrível de doar. Nossa, doa, ajuda todo mundo, vai lá, cura, faz de graça, faz trabalho voluntário, tem sempre uma palavra de conselho bom para dar. O curador, é muito comum isso entre as mulheres e curadoras. Só que ela internamente ela tem uma sensação de que ela é inferior, que ela precisa ficar calada, que ela pode, de alguma forma, dois padrões que eu já identifiquei. Ou ela pode prejudicar as outras pessoas, por ela ainda não estar perfeita, não ser boa o bastante, ou por aquele conhecimento ferir, machucar outra pessoa, ela fica ali guardada. Ou ela acredita que se ela for ela mesma, se ela for completa, ela pode colocar as pessoas, ela pode reduzir as outras pessoas. Ela tem muita dificuldade na expressão, é muito comum isso. Eu atender terapeutas que têm dificuldade na expressão. Então o que acontece? A vida traz situações para que você amplie a sua expressão. A vida traz situações para que você saia daquela posição de menor. Só que são situações de dor. Por quê? O que você está referenciado na dor. Então a vida traz situações de dor. A gente ainda está num planeta Terra que está em processo evolutivo. Então as situações de dor, todas as situações na sua vida, elas vêm para que você olhe para aquela dor em você e ilumine ela. Então é olhar para aquela dor em você e iluminar ela. Então várias questões que acontecem, às vezes questões com dinheiro, às vezes questões relacionais, às vezes questões físicas, questões energéticas. Às vezes é difícil reconhecer isso, mas são questões que estão em você e que precisam ser iluminadas. Você tem compromisso em iluminar essas questões. Se você se identifica com elas, elas ficam enormes, enormes, enormes. Elas viram você. Você vira as sombras que estão em você. Isso é muito comum. E um trabalho lindo do analista existencial, que eu acho a coisa mais encantadora do mundo. Esse trabalho ele tem o poder de te jogar para a luz. Você passar a ser referenciado pela sua parte sábia. Você começa a entender que essas sombras em você, elas fazem parte do seu caminho evolutivo. E que você se comprometeu em saná-las. Para quê? Para que você expresse mais amor em você. Tem um texto do Bert Hellinger, a Tassi compartilhou esses dias, eu já tinha visto ele antes, mas fala, a vida te mói, a vida te tira coisas, a vida te traz questões, a vida te espreme, porque ela precisa que reste somente o amor em você, para que você seja mais amor no mundo.
Então, nosso papel hoje, a gente está tendo a bênção de aprender pelo amor, de aprender a evoluir pelo amor e não mais pela dor e pelo sofrimento. Isso é uma bênção que a gente está tendo nessa nova era, nesse início de nova era de transição, de percepção de que todos somos um. Então, o analista existencial, essa metodologia, ela é uma metodologia para auxiliar você a perceber, primeiro, o seu direcionamento existencial. Para que você veio no mundo? Muitas pessoas se sentem perdidas aqui, começam a sofrer esses reveses da vida, se sentem perdidas, sem amparo, sem amor, sem acolhimento, sem perspectiva, perdidas na própria existência. Muitas pessoas que têm amparo também podem sentir isso, porque não conseguem se encaixar nas coisas comuns, não conseguem se encaixar nas atividades, têm questões internas que precisam ser resolvidas. Então, a primeira grande vantagem, o primeiro grande resultado que já muda completamente a sua vida é você entender claramente o seu direcionamento existencial. Para que você nasceu? Para que você veio? Qual é o seu caminho? Isso te dá convicção, te dá poder na ação. Muita gente fala para mim, Lívia, você me inspira muito. Muitas pessoas, muitos analistas existenciais, muitas pessoas que mandam mensagem para mim, a mensagem que eu mais recebo é essa, de inspiração. E eu acho tão interessante porque não é fácil para mim estar aqui, não é simples. Eu tenho que vencer muitas barreiras internas para ter constância, é uma questão minha, temperança, constância, para acreditar que eu posso, que eu sou capaz, para formatar coisas, entende? Falar para mim é uma coisa muito fácil, mas estar aqui sendo uma referência e trazendo conhecimentos que estão comigo, que eu já estudo há muito tempo, não é fácil, não é simples. Mas eu entendi claramente que o meu direcionamento existencial exige isso. Eu venho para expressar, para auxiliar as pessoas a se conectar consigo mesmas, a se conectar com essa parte mais sábia. Esse é o meu caminho e esse é o caminho que eu vim ensinar. Então, quanto mais eu consigo fazer isso comigo, mais eu consigo fazer isso com o outro. Uma coisa muito, muito linda, tá, gente, de vocês gravarem aí, geralmente aquilo que mais te traz dor, aquilo que é mais difícil para você, você tem compromisso de vencer aquela situação e ensinar sobre aquilo. Isso é muito comum. Ontem apareceu uma situação muito forte, né, no nosso atendimento, uma questão muito forte de enfrentamento com questões familiares, com filhos. E depois, no final, veio muito essa imagem de é preciso ensinar sobre isso. Como mulheres se libertarem de situações familiares complexas para proteger os seus filhos, as suas crianças, para ter uma resposta da vida mais harmônica. Apareceu muito isso ontem. Você é inspiração mesmo. Ai, gratidão, Bianca, você também, viu? Bianca é linda demais, energia linda, energia assim, super aberta, linda. Muito linda. Me emocionei agora, Bianca. Vamos lá. Então, a gente teve essa bênção de aprender a aprender pelo amor, tá? E gravem essa frase, é aprender a aprender pelo amor. Sair da referência da dor e do automático. Então, esse direcionamento existencial que o processo te dá, ele vai te dar clareza para que você haja e siga em frente sem esse medo, sem essa coisa que eu falei da minha cunhada. Será que eu fiz certo? Tenho certeza, eu não fiz o alinhamento dela, mas eu tenho certeza que uma das questões da vida dela é expressar e manifestar toda a autenticidade e alegria do coração dela. Ela é uma pessoa extremamente amorosa e alegre. Ela é extremamente alegre e autêntica. Ela não tem isso à toa. Ela tem isso para exercer, para inspirar outras pessoas, para acolher, para transformar a vida de outras pessoas, a dela e a de outras pessoas. Então, assumir essas características, eu vou falar de mim, eu sempre fui sensitiva, sempre tive facilidade de sentir, de ver coisa que ninguém vê, que ninguém sente, sempre tive facilidade de escrever, sempre tive facilidade de falar, sempre tive facilidade de perceber o campo das pessoas. Isso era uma dor para mim, isso era difícil para mim, isso era complexo para mim, porque é difícil viver no mundo físico assim. Mas isso hoje é o meu maior trunfo, é a minha maior habilidade, essas ferramentas justamente é que me possibilitam ser uma analista existencial, entende? Não que precisa ter isso para ser analista existencial, tá, gente? Não é isso.
Mas isso me possibilita me conectar com essa metodologia de uma forma mais profunda, no meu caso, tá? Você não precisa ser sensitivo para ser analista. Não associe isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Estou querendo dizer que tudo isso que eu tenho hoje me auxilia para fazer os atendimentos que eu faço. Me auxilia muito, 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 muito. Então, a vida não te dá características à toa. É para que você ensine e aprenda sobre esse processo. Mas só voltando aqui, porque eu faço uns parênteses muito longos, né? Voltando, direcionamento existencial. Então, primeiro, perfeito isso. A primeira vez que eu fiz meu mapa de nascimento, eu tive um choque, porque os números ali, a parte feminina, a parte de espiritualidade, de popularidade, de falar, essa parte é ok. Agora tem uma parte que é sobre construção, sobre realização na matéria. Essa parte, para mim, não estava ok. Eu não tinha essa dimensão. Eu achava que eu precisava de levar amor para o mundo, era outra coisa. Era ficar, né, era resolver minhas questões, era ficar ali com a minha família, era estar num ambiente mais seguro, mais da casa. Eu gostava muito desse cenário. E a vida falou, não, você precisa de ir para frente. Só que me destacar sempre foi uma coisa, eu sempre me destaquei muito em tudo que eu fiz. Isso me causava dor, porque eu sentia que eu estava machucando outras pessoas. Entende? Então, aprender a ver isso como uma luz foi lindo, foi na terapia aqui, no analista existencial, no processo do analista. Parabéns a todos os analistas existenciais, vocês fazem parte da minha evolução. Ai, que linda! Amei! Que bênção! Amei! Tá? Então, o direcionamento existencial vai te dar clareza e convicção para aquela ação. Eu tenho convicção que eu preciso de compartilhar hoje o que eu conheci, o que eu aprendi e ensinar as pessoas a se reconectarem. Falar de espiritualidade, falar de Deus, falar de natureza divina, condição humana, conectar as duas coisas. É um 7 e um 8, é conectar espírito e matéria. Hoje eu tenho clareza de que eu preciso fazer isso e essa clareza que vai me dar potência de ação, tá? Então, direcionamento existencial é tudo, primeiro ponto. Só por isso já valeria a pena, já valeria a pena. Oi, Gi, amada da minha vida, outra pessoa linda, Gisele Leal, maravilhosa. Minha querida tá comigo nesse processo aqui há bastante tempo, né, Gi? Temos construído muitas coisas juntas. Terapeuta vibracional linda, viu, gente? Vale muito a pena também. Ajuda você a elevar a sua vibração. Com uma técnica linda, maravilhosa. Então, direcionamento existencial, a primeira coisa que eu falei, é tudo. Depois do direcionamento existencial, a gente tem um segundo efeito que eu acho magnífico, que é aquilo que eu estava falando. É você sair da referência da sua sombra, muitas vezes no inconsciente, porque 95% das nossas questões estão no inconsciente. É você sair dessa referência de memória de dor, para você passar para sua sabedoria, você entender que você é um ser iluminado, você é um ser de amor, você é um ser de consciência, você é o mar completo. Isso é você. Referenciar pelo que você é e não pelo que você está. Esse é um efeito do processo de análise existencial que eu acho incrível. Eu acho incrível. É realmente divino. É realmente divino. O que acontece? A gente tem várias missões, o método, né, ele é dividido em te dar clareza das suas missões. Missão 1, que é a missão com você mesmo, aquilo que você precisa de curar em você. Então eu vou falando de mim, porque eu acho que fica mais fácil do que eu falar das outras pessoas. Quando eu penso de curar em mim, eu estou falando de amor próprio, eu estou falando de amor por mim mesma. Amar tudo o que eu sou, tudo o que eu represento, todas as minhas qualidades, todas as minhas questões, todos os meus talentos, amar profundamente a si mesma. Missão 1. Qual que é uma grande questão da Lívia Veleda em relação à missão 1? Segurança e confiança daquilo que é. Conectar, achar bom, dar valor àquilo que eu sou. Dar valor à minha personalidade, dar valor ao meu sentir, dar valor ao meu conhecimento, dar valor à minha expressão. Olha que lindo isso. Isso é missão 1. Quando a gente mapeia, isso fica tão claro que não tem como você não ver. Não tem como você não ver. São ferramentas simples e profundas, não tem como você não ver. Então, o que a Lívia está fazendo desde que tomou mais clareza disso, eu já estava fazendo isso, estou todos os dias buscando ações para valorizar a minha expressão e colocando cada vez mais a minha expressão no mundo, ampliando essa expressão. Entende? Eu valorizando, eu me permito que outras pessoas me valorizem, eu gero energia de valor. Se eu não consigo me valorizar, me olhar, ser vista por mim mesma, eu não tenho o reconhecimento e a conexão das outras pessoas. Então é tudo em você, tudo começa em você.
Quando eu entendi isso, a vida não precisa mais ficar me mandando situações para as pessoas ficarem me desconectando, para as pessoas ficarem me desqualificando, para as pessoas ficarem me... É como se, assim, a que tem menos importância, sabe? Aquela primeira que pode ser descartada. É isso. Não que a vida, não que as pessoas faziam isso, mas era o que eu sentia. Era o que eu sentia. Então eu paro de atrair situações nesse tipo, porque eu aprendi a me valorizar. E quanto mais eu faço isso, mais energia de valor eu faço. Aqui as pessoas falando que eu estou inspirando, as pessoas vindo até mim, as pessoas se conectando com a minha expressão, porque é a minha expressão verdadeira, entende? A missão 2, que é a missão dos relacionamentos, que é uma missão linda, que aí a gente vai falar de ampliar amor nos relacionamentos, ampliação de amor nos relacionamentos. O que significa isso? Significa você entender as pessoas ao seu redor como atores na sua vida, como atores para curar coisas em você. Então, quando você tiver uma questão com seu marido, com seu filho, com seu colega de trabalho, com seu chefe, você não vai mais falar, nossa, a culpa é dele, ele é autoritário, ele é mal comigo, ele é rígido, ele é mole, e aí vai, né? A gente apontar para o outro, a gente vai ter autorresponsabilidade, vai começar a entender o porquê que essa pessoa está na minha vida, o que em mim está precisando de equilíbrio. O amor, todas as situações da sua vida voltam para o equilíbrio, voltam para o amor. Essa é a energia do nosso universo, energia crística, energia do amor. Isso que Jesus veio fazer na Terra, trazer, ampliar, trazer para a matéria a energia crística, a energia do Cristo que está em cada um de nós. Energia de amor crístico, que é amor e perdão, amor incondicional. Amor e perdão, né? Então, nos relacionamentos, aprender a amar e aprender a perdoar. Tudo, todas as pessoas ao seu redor. E aprender sobre as suas questões espelhadas no outro. Então, o outro, na verdade, ele é um grande ator na sua vida. Olha, eu tenho uma situação que para mim tá difícil, assim, é difícil, isso não é simples, exige trabalho interno. O orgulho no sentido da soberba, depois eu explico mais sobre isso, é uma faceta que aparece na minha vida. Eu não tenho aquele orgulho da superioridade. Pelo contrário, eu vou para a inferioridade, né? E volta e meia eu tenho que estar voltando para esse padrão. Tanto que eu tenho falado muito sobre isso nas minhas lives. E aí eu percebi, ultimamente, uma situação que me gerou um desconforto. Eu não estou totalmente errada na minha visão, mas tem algo em mim ali, eu sinto uma necessidade de pedir perdão. E quem disse que eu estou dando conta? Eu sinto a necessidade de falar para a pessoa que me perdoa por essa situação. Quem disse que eu estou dando conta? O que é isso? Orgulho. Orgulho. Não é nada mais do que isso. Orgulho. Não é você deixar a pessoa passar por cima de você, tá, gente? Não é isso. Você se fazer ali, faz o que quer comigo. Não. É você se posicionar no seu centro, mas você ter humildade para pedir perdão e para reconhecer, né, a luz que aquela pessoa foi na sua vida. Então é sobre isso. Isso é simples no dia a dia? Não é. Não é simples no dia a dia, mas quando você entende isso, quando você mapeia as questões em você, fica muito mais fácil de você tomar ações nessa direção. Então, o que a Lívia já está fazendo? Já estou me trabalhando porque eu preciso de ir além disso. Eu preciso de tomar essa ação. Eu sei que ela vai me liberar internamente desse orgulho. Vai ser mais um passo para me liberar internamente. Então, é tudo em você. E nos relacionamentos são nosso grande aprendizado de amor. Então, você passa a ver o seu marido, os seus filhos, a sua esposa, os seus colegas de trabalho, o seu chefe de outra forma. Você passa a raciocinar. O que eu preciso de aprender com isso? O que em mim está no excesso ou na falta? Tá? As ferramentas mostram isso. Então, a vida deixa de te trazer pessoas, aquelas pessoas deixam de te incomodar, aquelas pessoas deixam de ser um calo no seu sapato, porque você entende em você o que você precisa de mudar. E quando você muda, aquela pessoa, ou você não sente mais aquilo que você sentia em relação a ela, ou ela se afasta naturalmente da sua vida. Eu tô te falando isso porque eu já vivenciei vários desses casos, tá, gente? Eu já vivenciei vários desses casos. E isso é aprender pelo amor e não aprender pela dor. Missão 3, sua missão profissional. Muito desafiador, mas é esse o caminho do amor, gente. Sempre amor, amor, amor. Pergunte para sua parte mais sábia. O que eu preciso de aprender, qual a melhor ação, qual a melhor atitude nesse tempo. Não saia fazendo ações desembestadamente, tá? Pare um tempo, deixa aquilo maturar, deixa você sentir aquilo dentro de você. E também não fica lá se culpando. Ai, meu Deus, eu ainda tenho orgulho. Ai, meu Deus, eu ainda tenho inferioridade. Ai, meu Deus, eu ainda tenho falta de confiança. A gente vai evoluindo. Nossa, de 2 anos pra cá, eu evoluí assim
exponencialmente. E eu tenho certeza que esse próximo ano vai ser mais outra grande evolução. Cada pessoa que eu atendo traz curas para mim inenarráveis. Porque eu entrei em movimento, eu entrei em ação, eu passei a ser referenciada pela minha luz. Essa sensação de falta de confiança que eu tinha fortemente que me travava, ela não me trava mais. Porque agora eu entendi que eu sou capaz. E ainda existe aquele vucu-vucu interno, ok, mas eu preciso de acolher ele e olhar. Meu amor, tá tudo bem, a gente vai junto e tá tudo bem, a gente vai conseguir. E aí a gente vai indo, porque a gente passa a ser referenciado pela luz. Olha que lindo isso. Então a missão profissional, ela é os seus talentos, é o amor à contribuição. É você se sentir responsável e se sentir capaz de ofertar ao mundo algo seu, genuíno, algo que vem dos seus talentos. É contribuir para a obra humana, para a obra do Criador, elevando tudo isso. Então, quando eu vejo eu, Lívia, com todas essas habilidades de escrita, de fala, de aprender, eu tenho muita facilidade de aprender. Tudo isso na universidade me ajudou muito, eu fui até o doutorado, na universidade me ajudou demais. Só que não tinha conexão com a espiritualidade, com a parte sensitiva, com a parte feminina, com essa parte mais de interiorização que eu amo em mim. Eu não amava, hoje eu amo isso em mim. Então, a vida me convidou a um movimento mais amplo nesse sentido, de unir tudo isso. E é o trabalho que eu estou fazendo hoje, eu estou fazendo uma transição de carreira. Estou quase concluindo ela, mas eu estou fazendo uma transição de carreira para que eu faça isso que está mais alinhado comigo hoje. Não era lá atrás, hoje é. Entende? Então, é você ter a coragem de colocar em movimento os seus melhores talentos para produzir algo em benefício do outro, que vai auxiliar a vida de outras pessoas. Todas as pessoas que eu atendo têm feedbacks muito positivos. Eu tenho muita facilidade para isso. Essa é o meu chamado hoje, para a missão profissional. E aí, se eu não reconheço e não coloco amor nisso, se eu não reconheço e não coloco amor nisso, se eu não me entendo como um ser capaz de produzir isso que está ali gritando dentro de mim, eu evoluo pela dor. Aí a vida vai começar a trazer situações no meu trabalho que vão ser ruins. Isso já aconteceu. Na verdade, eu já passei por isso, tá, gente? Eu não vim pra cá assim. Precisou de um empurrãozinho. Então a vida começou a colocar situações ali, fechar cenários e trazer pessoas que me incomodavam muito. E aí eu comecei a buscar soluções. Foi aí que eu comecei a buscar cursos de novo, né? Comecei a me conectar de novo com isso. Aí comecei a fazer cursos de autodesenvolvimento, comecei a meditar todos os dias, comecei a desenhar os meus padrões, entender o que estava acontecendo comigo. Então foi pelo movimento de dor que a vida me colocou no meu melhor cenário. E aí, depois de alguns nãos da vida, diríamos assim, aí eu fui me rendendo e me expressando. Foi aí que eu encontrei a Tassi, em 2020. Foi maravilhoso, tá? Então, reconhecer aquilo que você tem de melhor, reconhecer os seus talentos. É lindo isso. Tem uma pessoa que eu atendi, que ela tem um talento muito grande de cura. Ela tem uma facilidade muito... de cuidar. Ela é uma cuidadora nata. Ela tem muita facilidade de cuidar. Só que para ela isso é tão natural que ela não reconhece isso como um talento. Gente, não é todo mundo que tem facilidade de cuidar. Isso é um talento. Isso é algo genuíno em você, né? Missão Linda G colocou aqui, tá? Não é todo mundo que tem talento para isso. Outra pessoa que eu atendo que tem muita facilidade de organizar. Isso é um talento. É isso. Inclusive, eu preciso dele, porque organizar para mim não é uma coisa simples, não é uma coisa natural. Reconhecer os seus talentos. Normalmente são coisas que você faz com muita facilidade. Não tá no campo do óbvio para você. Mas aí você começar a se perceber no todo, sair do óbvio para você. Não é sobre você, é sobre a contribuição que você é para o mundo. E você contribui melhor naquilo que você faz melhor e de forma mais fácil. Olha que contrassenso isso. A vida nos ensina que a gente tem que se esforçar, tem que trabalhar, tem que se sacrificar para a gente ter dinheiro. E aí é outro paradigma. É um paradigma de você precisa de colocar no mundo aquilo que você tem de melhor, que você faz de forma mais fácil, mais leve. Isso é o que há de melhor em você. Então, mapear e reconhecer isso, nossa, é lindo demais. Caminho de amor. Porque senão a vida vai lá e vai ficar te cutucando para você ir para o seu melhor. Certo? Todo mundo acompanhando aqui, gente? E aí a gente tem uma quarta missão, que é uma missão linda, caminhos de amor. Caminhos de amor. Uma quarta missão, que é a missão linda, que é a nossa missão espiritual.
Tassi deu uma live sobre isso, eu não sei se está gravada ainda, mas ela fala muito sobre isso, fez uma live específica para cada missão. Acho que acabou, que foi a série do meu chamado, acho que alguns de vocês acompanharam. Missão espiritual significa iluminar, olha que lindo, iluminar questões em você, no outro. O que você veio iluminar? A gente tem subdividido em 9 missões espirituais. Vou te dar o exemplo da minha. Eu tenho uma missão espiritual que ela tem a ver com trazer para as pessoas reconexão, temperança, gratidão, presença. Trazer para as pessoas esse alinhamento interno. Alinhar você com a sua parte mais sábia. Para eu fazer isso, eu preciso de iluminar em mim. Eu preciso de olhar para mim e iluminar essas questões em mim. Para eu conseguir expressar isso para o outro. A gente não ensina algo que a gente não aprendeu. A gente ensina. Mas aquele ensinamento ele não é profundo, ele não conecta no outro. Você ensina muito mais sendo exemplo, aí é muito mais profundo. Quando eu falo eu medito todos os dias, eu me conecto todos os dias, eu estou sendo um exemplo disso. As pessoas sentem isso em mim. E as pessoas passam a falar, nossa, que legal. Eu não estou falando sobre algo que eu aprendi no livro, eu estou exercitando isso. E tudo que eu falo para vocês, eu falo até o ponto que eu já atingi. E eu falo, olha, eu acredito nisso e eu estou nesse caminho. Mas eu ainda estou nesse caminho, ainda não cheguei lá, nesse ponto, tá? Então a missão espiritual é a missão de iluminar as sombras em você. Eu fiz uma live linda para você vencer o medo, para você avançar, você precisa de vencer o medo, indo além do medo, alguma coisa assim. Foi a última live que eu fiz, que ela vai falar disso, de você iluminar essas questões em você para que você possa avançar. Sem esse processo de pegar sua parte divina, sua parte sábia, pegar na mão dela e falar, me guia aqui a minha condição humana. Em condição humana, guiada pelo ego, eu tô aqui me atrapalhando inteira. Então me guia, isso faz parte de iluminar. Só que a questão é que é isso, você não se identifica mais com aquela parte que tá ruim, se identifica com a sua parte sábia. E entende que a sua parte não sábia, menos sábia, ela precisa de ajuda. Tá? Missão espiritual. É algo lindo, quando você une missão profissional com missão espiritual, você ganha potência, você ganha força de ação e de resultado. Caminho do amor. Em vez de eu ir lá, eu quero fazer uma live, de eu ficar, ai, mas eu tenho medo do que as pessoas vão me julgar. Eu já passei por isso, tá, gente? Tô criticando vocês, não, já passei exatamente por isso. Ah, eu tenho medo das pessoas me julgarem. Tenho medo de não falar correto. Tenho medo de não me expressar direito. Tenho medo de não ter ninguém me assistindo. Tudo isso eu já passei. Na verdade, você não tem medo do julgamento do outro. Na verdade, esse julgamento está em você. Você se julga, você se sente menor, você se sente não capaz, você sente que não está pronta, não está boa o bastante. Então, quando você aceita que você é um ser humano em processo de aprendizado, você fala, eu vou fazer até eu ficar boa, eu vou fazer até eu ficar perfeita, eu vou fazer até que eu sinta que aquilo é incrível e está conectando outras pessoas. Então, você fez e errou, você fala assim, que legal, eu já consegui avançar aqui, mas eu ainda preciso fazer mais isso aqui. Aí você vai avançando, é assim. A gente começa assim, ninguém começa a fazer uma live perfeita. Ninguém. A gente começa caminhando, a gente começa do né? Uma criança quando vai aprender a ler, eu falo sempre sobre isso. Andar, a ler, ela começa aprendendo ali as letrinhas. Depois ela começa a juntar, depois ela começa a formar palavras, ainda todas sem conexão, né? Repetindo coisas e tal. A andar a mesma coisa, a criança tá ali andando, ela anda, cai, ela anda, cai, ela anda, cai. Ela não para porque ela caiu, ela simplesmente levanta e vai de novo, porque ela tá com foco no caminhar, ela tá com foco no que ela quer conquistar e não no que ela não sabe. E é o contrário que a gente faz. Então, para você ir além, você vai precisar de vencer questões da sua alma, tá? Isso é iluminar, e são 4. O propósito menor que a Tracy traz também é lindo, que tem a ver com doar, tem a ver com amar o planeta. Quando você entende que você está sendo abrigado por um planeta, você está sendo abrigado por um corpo maior do que você, que está te propiciando vida. É da terra que vem a água, é da terra que vem todos os elementos da natureza, o ar, o sol, a água, que são necessários para sustentar a nossa vida. Quando você entende isso e se sente grato por tudo isso que você recebe, todo dia eu olho para o sol. Todo dia eu olho para o sol, acho magnífico o sol. É uma coisa que me conecta com poder, com luz em mim. Não estou falando que você precisa de olhar para o sol, tá, gente? É porque eu sou o solar, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de olhar para o sol, eu gosto de ter essa conexão. Quando você faz isso e você entende que a natureza está te dando abundantemente coisas, pega uma sementinha só,
planta ela. Daquela sementinha tem informações para acender toda uma árvore cheia de frutos. E nós somos assim também. Nós somos uma sementinha. E nós estamos num planeta Terra. O planeta Terra nos abriga e nos acolhe. Nós estamos plantados, entre aspas, aqui. Então é você entender que você precisa acolher esse planeta, dar o seu dízimo, né, a sua parte de contribuição para o planeta, para que ele também evolua em corpo. Ele também é um corpo evoluindo, o planeta Terra. E aí a nossa missão é o nosso propósito menor, o que você veio doar para o planeta. Lindo entender isso, lindo entender isso. Tem gente que tem missão com criança, tem gente que tem missão com desigualdade social, tem gente que tem missão com animais, tem gente que tem missão com pessoas, tem gente que tem missão com construção, com locais, né, com espaços físicos. E aí depende, propósito, né, missão não, propósito. Então é descobrir o que você se comprometeu a auxiliar o planeta. No meu caso, é a questão da conexão com as pessoas, é ensinar as pessoas a se conectarem mais, a viverem de forma mais plena, acessando a sua parte mais sábia. Esse é o meu compromisso aqui, a minha doação para o planeta, fazer com que as pessoas se sintam mais inteiras, mais plenas. Então a vida, quando você entra nesse alinhamento, a vida começa a te auxiliar. E é tudo o caminho do amor, percebe? Amor por nós, amor nos relacionamentos, pelas pessoas ao seu redor, por todas as pessoas. Em vez de você criticar e julgar, você vai aprender a olhar para ela com um olhar de amor, com um olhar de aprendizado, de acolhimento. O que eu posso fazer para contribuir na sua vida? E não você é culpado por tudo que eu estou sentindo, por tudo que eu estou pensando, pelo meu infortúnio, autorresponsabilidade. Missão 3, na sua contribuição, no seu profissional, o que eu tenho de melhor que eu posso ofertar para o mundo? Daí que vem o dinheiro, daí que vem a prosperidade. Missão 4, o que eu preciso de iluminar, que é sombra em mim que eu preciso de iluminar e preciso de auxiliar o outro a iluminar. E propósito menor, o que eu vim fazer para o planeta, o que eu vim doar, qual é o meu cunhão, minha parcela de amor para o planeta. Tudo isso é mapeado no processo de análise existencial. Vocês veem que coisa mais linda? É realmente muito lindo. E no final, a gente ainda tem um tratamento que auxilia muito, enormemente, a você entrar no seu inconsciente e desbloquear questões que estão ali, que a gente já identificou na análise, e aí as principais questões que estão te travando, a gente desbloqueia nesse tratamento, que é um tratamento que vai trabalhar com limpeza emocional, limpeza mental, com harmonia da sua família, do seu campo familiar, que a constelação vai trabalhar muito isso, e que vai trabalhar com conexão com a sua parte mais sábia, que é o momento mais lindo do tratamento, quando você conecta, quando você percebe que conectar com a parte sábia é algo simples, é algo do dia a dia, é algo que acontece o tempo todo e que a gente não dá valor, a gente não dá bola. A gente fica no ego, mas será que isso é certo? Mas será que é isso mesmo? Eu passo por isso, tá, gente? Eu passo por isso. Dá uma olhada no meu post lá sobre deucidências. Aconteceu tanta coisa aquela semana que eu tinha que tomar uma decisão e mesmo com muita coisa eu fico, mas será que não é coisa da minha cabeça? Então é aprender a caminhar pelo caminho da fé, que foi os últimos posts. Todos os ensinamentos que eu vou tendo, eu vou colocando aqui para vocês, porque é o processo que eu estou trilhando e eu sei que vai auxiliar muitas pessoas. Então, é algo muito mágico, muito especial, não é para todo mundo, mas é algo que liberta, é libertador, para que você tenha uma vida com mais paz, com mais prosperidade, com leveza em todas as áreas. Isso, de fato, acontece. Tá aí a Tassi com vários exemplos, ela atende há mais de 20 anos, né, há mais ou menos 20 anos, acho que há uns 10 anos ela construiu esse método, salvo engano, mas ela tem vários resultados de casos muito positivos assim, pessoas que se elevaram em tudo pela referência, a identificação com a parte mais sábia, em vez de identificar com as sombras. Ver as sombras como algo que eu preciso de transformar, como uma missão minha, e não como algo que sou eu. Eu não sou a inferioridade. A inferioridade, ela existe, é um padrão que eu preciso de curar para que eu vá para o centro, para que eu vá para a humildade, saia do orgulho, certo? É um padrão. E eu vou dizer mais uma coisinha para vocês antes de encerrar. A Ed falou aí sempre o amor, Gi, caminho lindo e sem volta. Maravilhoso, né, Gi? Maravilhoso demais. É muita transformação interna, gente. É muito lindo de ver isso, tá? Até esqueci o que eu ia falar de final. Esqueci o que eu ia falar no final. Mas é isso, tá, gente? Então, esse trabalho é um trabalho poderoso demais. É realmente uma bênção se conectar com esse tipo de conhecimento e ter a oportunidade de se analisar de uma forma tão linda
ampliar esses caminhos de amor, ter consciência deles e seguir no mundo ampliando amor no mundo, ampliando luz na vida das pessoas, ampliando paz, equilíbrio. Você quer ser aquela pessoa que auxilia ou você quer ser a pessoa que está sempre pedindo ajuda, sempre tendo a necessidade de ser auxiliado? Né? Quem você quer ser? Para onde você caminha? Então, é dar voz para a sua parte mais sábia, é expressar Deus na matéria, expressar tudo o que há de bom, de belo e sagrado através do seu veículo, do seu canal, do seu corpo físico, da sua expressão no mundo. Sair do automático, sair da expressão de dores, sofrimentos, tragédias, traições, abandonos, rejeições, que todos nós temos, todos nós vivemos isso. Mas é limpar tudo isso e abrir caminho para você aprender aqui, evoluir pelo amor. Cumprir os seus desafios, vencer os seus obstáculos de vida, através de caminhos mais leves, de caminhos mais sábios, de caminhos mais amorosos. É sobre isso. Eu realmente me sinto muito agraciada, muito abençoada por fazer parte dessa egrégora e poder ofertar para vocês esse tipo de tratamento. Eu realmente nunca vi algo tão completo, tão profundo e tão lindo. E aí depois que você tiver tudo isso, você vai partir para a vida e trabalhar as suas questões, que elas vão aparecer o tempo todo. E aí sim, você vai construir de uma forma mais equilibrada, mais leve, mais feliz, com mais cooperação e harmonia com as pessoas que estão ao seu redor. Lindo, né, gente? É sobre isso, é isso que eu queria contar para vocês hoje. Gratidão a todos que estão aqui comigo. E tamo junto, com certeza tamo junto. Vamos aí, né, nesse caminho, auxiliando mais e mais e crescendo mais e mais, que são as duas necessidades da nossa alma, crescer e contribuir. E à medida que a gente cresce, a gente consegue contribuir mais. Crescer e contribuir, necessidades da nossa alma, do nosso espírito, necessidades da nossa parte mais sábia. Ampliar. A nossa parte mais sábia, ela quer que você amplie, que você cresça, que você evolua. Tá bom? É isso, meus amores. Beijo pra vocês. Quem entrou agora, a live tá aí, vai ficar salva. Pode olhar, tá bom? Eu gosto de fazer lives mais ou menos de 1 hora pra não ficar muito cansativo pra vocês. Temos aqui 1 hora certinho. Beijo pra vocês, bom dia, gratidão. Vamos junto aí nesse caminho de mais amor, tá bom? Beijinho, bom dia.